Shalom, boa noite. Eu quero hoje falar para vocês sobre os calendários que foram alterados. Quais nomes dos meses foram alterados e como podemos entender melhor isso, né? Bom, antigamente o calendário nosso não era nomes assim como janeiro, fevereiro, não era assim. Era mês primeiro, mês segundo, mês terceiro. Tanto é que fica setembro, vem de 7, né? Outubro vem de 8, novembro vem de 9, dezembro vem de 10 e não de 12. Isso por quê? Porque foi acrescentado alguns meses, eles mudaram o nome de outros meses, então ficou essa bagunça. Janeiro, por exemplo, ele faz referência ao deus romano pagão que se chamava Jano, ao deus Jano pagão. Então, deu origem ao nome de janeiro, porque era a época do ano em que eles adoravam esse deus, faziam sacrifícios a esse deus pagão. Depois vem fevereiro. Fevereiro vem de febros, que significa a purificação romana. Eles faziam a purificação, faziam rituais de purificação nesse mês. Por isso que ficou o nome do mês ficou fevereiro, vem de febros. Março, eles faziam a purificação para ir para a guerra, porque março representa o deus pagão Marte, que os romanos veneravam. Era o deus da guerra, deus da morte e da guerra. É o mês de março. É só o nome, né? Eles consagravam os escudos, as lanças, as espadas, e tudo era carregado por esses sacerdotes em volta da cidade para eles poderem consagrar os armamentos deles. E era nesse mês de março, que faz referência ao deus Marte. Aí depois vem o mês de abril. O mês de abril também foi alterado o nome, em homenagem a Afrodite, a deusa pagã dos romanos, que significa aspire abertura das flores. Afrodite era uma deusa pagã. Ela era mais assim, um deus nórdico, né? Referente ao deus pagão Mercúrio, que eles adoravam os astros, né? Também. Então eles adoravam Marte, adoravam Mercúrio. E abril faz referência a Afrodite, que faz referência ao deus nórdico pagão Mercúrio. Aí vem maio. Maio vem da deusa pagã romana Maia. O nome dela era Maia. Era uma deusa da terra e das flores também. Segundo a crença romana, essa deusa fazia o crescimento das plantas para vir a primavera, né? Era esse deus Maia, a deus Maia, que representa hoje no calendário o mês de maio. Era nessa época que eles cultuavam esse deus pagão. E depois tem junho. Junho faz referência ao deus pagão Juno. É uma deusa, na verdade, né? Ele tem nome de Juno, mas é uma deusa. É uma deusa romana. Ela é a protetora das mulheres. Depois vocês podem consultar isso mais a fundo também. Isso está disponível na internet. Foi na internet que eu encontrei esse material que eu estava estudando sobre os meses que foram alterados, né? Então, o mês de junho era o mês do casamento. Era o mês que os deuses pagãos de Roma ajuntavam os casais e eles podiam casar-se. E também esse mês Juno, essa deusa Juno, era também a deusa da fertilidade e da maternidade. E também nesse mês era comemorado o nome de Juno Brutus. Bruto, né? Ele foi o deus, o imperador também de Roma, que queria ser adorado como um deus, né? Assim como tem o mês de agosto, que faz referência ao imperador, que queria também ser adorado como deus. Por isso que a Bíblia aponta como a besta do Apocalipse, né? Roma é a besta do Apocalipse. Aí, mês de junho, julho, agosto. Então, o mês de agosto
Sextilis é homenagem a César Augusto, da primeira dinastia de Roma. Foi a primeira dinastia que começou a perseguição com os cristãos da época. A primeira dinastia, a segunda dinastia, até a 10ª dinastia, eles perseguiram os cristãos. Depois vem a decadência de Roma. Roma começou a decair, veio o Império Bizantino, e aí começou a ser a ordem dos papas. Né? Os papas começaram a mandar, a autoridade deles foi reconhecida no Estado, depois desse período, depois da queda de Roma. Aí tem setembro. Setembro não foi alterado, ele continua representando o número 7, só que ele foi mudado de lugar, né? Porque aqui agosto já é o mês 8. E depois do 8 veio o 7, né? Setembro. Depois vem outubro, que seria o 8 antigo. E depois novembro, que seria o 9. E dezembro, que todo mundo pensa que é o mês 12, mas dezembro vem de 10. Dezembro. Hoje o calendário nosso, o calendário de Israel, por exemplo, é lunisolar. Então ele leva em consideração o ciclo da Lua e o ciclo do Sol também. Então ele fecha o ano com 365 dias ali certinho. Só que dentro do calendário tem os números dos meses, né? Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 e assim vai. Meus amados, foi essa alteração que eles fizeram no calendário. Eles mudaram o tempo e as estações e mudaram a lei de Deus. A lei de Deus foi alterada, aquele mandamento, o segundo mandamento foi alterado, que fala que para não construir imagens de escultura, eles tiraram esse mandamento e colocaram o outro mandamento dividido em 2 para dar 10 mandamentos, para continuar 10 mandamentos. Né? Tudo para enganar as pessoas, como a Bíblia diz na profecia, né? Que todos se maravilhavam após a besta. Então a besta ia passando, todo mundo se maravilhava, né? Até sinais, prodígios e maravilhas ela fazia para fazer parecer-se com Deus. Mas a Bíblia nos deixa pistas, né? Não tem como nós sermos enganados, nós que conhecemos a Bíblia. Basta ler a Bíblia, basta fazer uma pesquisa rápida no Google que você vai achar sobre os meses, sobre o significado do nome dos meses. Quando o imperador Constantino se converteu da 9ª dinastia, ele se converteu ao Senhor Jesus, né? Ele na hora fez um decreto ali. Todos, a partir dessa data, devem ser cristãos. Então foi uma coisa imposta pelo Estado. Como foi imposta pelo Estado, eles não queriam perder a referência dos deuses pagãos deles, que eles tinham, né? Então, o povo, para não ter uma rebelião, para não ter revoltas, então o que acontece? Eles controlaram a massa do povo da época dessa forma. Eles mudaram o calendário com nomes familiares, eles colocaram símbolos cristãos de imagens de escultura, porque os romanos eram idólatras, eles tinham que ver a imagem para poder se ajoelhar diante dela, eles eram idólatras. Então eles precisaram fazer todo esse jogo de cintura, e hoje, à luz da Bíblia, né, quando as pessoas começam a ler a Bíblia, também naquela época não podia ler a Bíblia era escrita em latim, somente os padres conheciam o latim, e as missas eram rezadas em latim, né? Justamente para as pessoas não entenderem e continuarem enganadas. Me diziam até que não pode ler a Bíblia, senão fica louco. Colocavam medo nas pessoas, para as pessoas não lerem a Bíblia, e assim ficava fácil deles controlarem as pessoas e continuarem enganando as pessoas. Foi uma coisa imposta por força de lei. A partir de hoje, todos vão ser cristãos. Encontrar resistência, porque os romanos não queriam ser cristãos, então eles fizeram dessa forma. Colocaram Roma dentro do cristianismo, para que os romanos pudessem aceitar. Então foi nessa época que entrou então que houve essa apostasia da igreja. E os cristãos primitivos da época, que não aceitaram isso, foram mortos. Nós vemos aí na história, como vocês podem procurar também na internet, está tudo na internet hoje, pessoas foram mortas nas arenas
pessoas que eram mortas nas fogueiras, eles falavam-se que eram os bruxos que estavam sendo queimados na fogueira, mas não. Eles queimavam cristãos na fogueira, porque eles achavam que cristãos eram carnívoros, porque eles participavam do corpo e do sangue de Cristo, né? E a gente participa hoje da Santa Ceia, né? A Santa Ceia, ela é o vinho e o pão que representam o corpo e o sangue de Cristo. Só que naquela época eles tinham as curas divinas. Por exemplo, se orava por alguém, a pessoa era curado, era bruxaria. Então eles matavam os cristãos. Os cristãos eram maus vistos naquela época, né? Eles eram mortos em arenas, comidos pelos leões. Foi uma catástrofe, né? Centenas de milhares de pessoas foram mortas pela besta sobre o véu do cristianismo. A besta falava que era cristã e ela era pagã, e tinha os deuses deles. Os deuses pagãos continuavam dentro da igreja, como nós vemos até no calendário, foi mudado por causa disso, né? Então, tinha esse problema e os cristãos não aceitaram, e os que não aceitaram morreram, né? Morreram, foram perseguidos, morreram como mártires. Por isso que lá em Apocalipse fala aquela mulher com uma taça na mão, e a Bíblia fala que ali dentro da taça tem o sangue dos santos, o sangue dos mártires, né? Profecia que está no Apocalipse que fala sobre isso. Então aquela taça, ela tinha que encher até o limite dela, porque havia um limite para o derramamento de sangue dos mártires. Quando aquilo enchesse, aí era o fim, né? Aí acabava. Como foi o que aconteceu. A primeira besta, ela governou por apenas 1260 dias. A segunda besta, quando ela subir ao poder, ela vai governar por apenas uma hora profética. Nós não sabemos quanto tempo vai levar uma hora profética, se é 15 anos, se é 19 anos, nós não sabemos. Mas sabemos que dias proféticos foram anos, por exemplo, 42 meses, né? Foram 1260 dias, que foi convertido em 1260 anos, né? Então, como tem essa comparação, se nós fizermos a conta, vai dar mais ou menos uns 15 a 19 anos, por aí, uma hora profética. Só que a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor Jesus ele vai acelerar o tempo, né? Então ele vai acelerar, porque senão ninguém sobraria. Ele vai abreviar o tempo, ele vai abreviar os dias. Então nós não sabemos exatamente quanto tempo vai levar. Sabemos que vai ser menos de 19 anos, bem menos, porque o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, o nosso Rei, ele abreviou os dias porque senão ninguém se salvaria. Meus amados, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós começamos a entender e começamos a ver o cenário do que está à nossa volta, né? E com isso nós não somos enganados, e isso aumenta a nossa fé até, porque nós olhamos para isso e vemos a fidelidade de Deus no cumprimento das profecias, né? Então o Messias veio, como na profecia de Daniel. Ali em Daniel a gente vê que Daniel ele fala até praticamente o dia que o Messias viria, né? Ele fala que o Messias viria depois tantos dias depois da construção do templo e tudo, está tudo na profecia de Daniel. E quem é o Messias, né? Quem é o Senhor Jesus? Lá em João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, o Messias, é a palavra de Deus. Por exemplo, Deus nos fez com a fala para entendermos isso, né? Olha só, e quando você fala, você ouve a sua voz, não é assim? E a sua fala não é você falando? É você, né? É você. Assim também, só é Deus. Só que Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que a fala dele se transforma em uma pessoa, que é o Messias, é a palavra. Então quem é o Messias? Ele é a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O que é o verbo? É a palavra. Então, quem que deu a lei a Moisés? O Senhor dos exércitos. E quem é a lei? É o próprio Senhor dos exércitos. É o próprio Messias.
O Messias é a Torá dos judeus. Ele é a palavra de Deus. Olha que mistério, né? Quando nós comemos o corpo e o sangue de Cristo, porque tudo que a gente come vai para o sangue. Então a nossa corrente sanguínea tem o corpo e o sangue de Cristo. Irmãos, olha que mistério é esse, né? Que mistério tremendo que é a Santa Ceia do Senhor. E a palavra de Deus, quando Deus fala assim, a quem enviarei, quem há de ir por nós, o Messias fala, eu irei. A palavra dele fala, então o próprio Deus falou, eu irei, eu irei. A palavra dele é a palavra dele. Então quem não aceita o Messias está negando, rejeitando a Torá, está rejeitando a Bíblia, está rejeitando a palavra de Deus. Porque Jesus, quando ele esteve aqui, ele esvaziou-se de sua glória. Ele, só depois que ele ressuscitou, ele fala assim, agora, ó Pai, restaura a glória que eu tinha no princípio, né? Quando Jesus ora assim. E como que é essa glória que Jesus tinha no princípio? Nós vemos essa glória no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava lá com Pedro, Tiago e João, e apareceu Jesus conversando com Moisés e Elias, e ele estava com um rosto resplandecente. Oh, aleluia, né? Graças a Deus. O corpo dele se transformou em luz, porque ele é a luz dos homens, né? Ele é a luz dos homens. Então, o corpo dele transformou em luz e ele estava com um rosto resplandecente, tudo brilhando, né? Como o rosto de Moisés, quando ele desceu com os 10 mandamentos na mão, o rosto de Moisés brilhava, né? Por que o rosto de Moisés brilhava? Ele conversou com o Senhor Jesus face a face. Quem é o Senhor Jesus? A palavra. Então a palavra que estava lá escrevendo os 10 mandamentos, nas tábuas da lei, que estava escrevendo ali, era o próprio Messias. E a Bíblia nos fala que ele é o Senhor dos exércitos. Está lá em Salmos 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, que vai entrar o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, esse salmo foi cantado lá no céu pelos anjos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. A porta do céu, ela se abriu, né, para que o Senhor Jesus pudesse entrar. É como num casamento, né? O arrebatamento vai ser como num casamento. O noivo já entrou. Imagino uma fileira de anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos em pés, olhando o Messias entrando no céu, como está lá profetizado em Daniel, que fala que o Messias deveria ser tirado e estaria com o Pai um tempo, mas depois ele voltaria. Lá na profecia de Daniel fala sobre isso, né? Os estudiosos que gostam de ler as profecias, não podemos ler somente as leis, porque nas profecias tem também leis que nós temos que ver para obedecermos, né? A profecia geralmente ela vinha em sentença a algum delito que o homem cometia, ou alguma revelação que Deus queria trazer para o homem. Então, nós temos que ler também as profecias, né? Aprendemos muita coisa com as profecias, muita coisa que agrada a Deus, que nós devemos fazer que agrada a Deus, estão nas profecias. Então nós temos que ler também. E ao lermos as profecias, nós também conhecemos os tempos, as estações, aonde nós estamos no Apocalipse, né? Já estamos no final, irmãos. Falta muito pouco agora. Falta muito pouco. Sabe o que falta? Somente a segunda besta manifestar, reinar por 1 hora e puf! Acabou. Né? O Messias volta nas nuvens antes da besta começar a reinar. E aí começa a cair as estrelas do céu, vem o Armagedon, né? Vai vir o Armagedon. Essas estrelas já estão a caminho, viu? Já estão a caminho. Eu vou fazer um estudo qualquer dia aqui sobre isso, que fala, e vi uma mulher no céu, vestida do sol, com a lua a seus pés, está falando da constelação de virgens, que está atrás do sol,
no mesmo instante em que a lua vai estar aos pés dela. Isso é um relógio de Deus, isso só ia acontecer naquele dia. A cabeça mudou o calendário para confundir tudo mesmo, né? Para confundir. Mas quando nós conhecemos o calendário certinho, a gente não se engana não, né? A gente não se engana, né? Porque na verdade a verdade liberta, né? A verdade nos liberta. Deus abençoe, obrigado por você ter ficado até o final, obrigado por você ter assistido esse estudo. Deus abençoe você, sua família, muita prosperidade, muita paz, muita shalom.